Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Olá, bem-vindo ao Freudcast. Hoje nós vamos falar sobre perversão. Perversão é uma estrutura, ela começa na infância. Quais são os sintomas? Como eu me identifico se eu sou uma pessoa perversa ou não? O que a psicanálise pensa sobre a perversão? Quem vai responder essas questões para nós no Freudcast desta semana é o professor Daniel Pérez, que também é psicanalista e super mega entendedor da psicanálise e de tudo que se refere ao divã. Bem-vindo, Daniel, ao Freudcast. Olá, que tal? Tudo bem? Muito bem, muito bem. É um prazer sempre falar com você. Eu assisto todos os seus vídeos, viu? Vivo ouvindo as suas aulas. Bom, eu gostaria, para a gente poder começar, assim, para os nossos ouvintes e quem estiver nos assistindo, se você pudesse falar rapidamente sobre as estruturas, neurótico, o perverso, o psicótico, o histérico, e se o perverso é uma estrutura ou não. Só para a gente poder, depois a gente vai para a perversão, mas só para poder fazer um apanhado. Então seria interessante ver como é que surge a questão do diagnóstico freudiano de neurose, psicose e perversão, que não são uma invenção da psicanálise, sino que de algum modo essa nomenclatura já pré-existe a psicanálise. E no caso da perversão, tem já uma história, inclusive, na própria medicina. Havia determinados comportamentos, havia determinadas condutas, hábitos, que eran considerados pela medicina como no século XVIII e no início do século XIX como monstruosidades. E o termo era monstruoso, ou monstro mesmo. Havia, de algum modo, uma referência a sujeitos que, de algum modo, não correspondiam com os valores morais, que não correspondiam com os comportamentos determinados normativamente na sociedade, então eram colocados no estatuto da monstruosidade. E a partir de aí é que aparece a questão da perversão. Freud retoma o termo perversão, mas Freud retoma o termo perversão para justamente reformular a ideia da perversão. A perversão era entendida como um desvio do caminho da pulsão. Ou seja, por um lado, Freud entende que o impulso do ser humano, a energia libidinal do ser humano, não tem um objeto pré-estabelecido a priori, quer dizer que a libido do ser humano pode encontrar sua meta em qualquer objeto, a princípio. Nós, por exemplo, podemos encontrar nossa meta libidinal, em alguns casos, na relação amorosa, mas também em relação com um time de futebol, ou em relação com o próprio trabalho, ou em relação com todas essas coisas, ao mesmo tempo. Quer dizer, são investimentos libidinais na relação amorosa, na relação familiar, na relação com amizades, no trabalho, na paixão por um esporte, pela política também. Então, esses investimentos libidinais, de algum modo, produzem o que poderíamos chamar de escoamento, o investimento
da energia do ser humano em determinados objetos. Então, a princípio, Freud entende que a perversão como o desvio de um caminho dessa energia habita em todos os seres humanos. Tem um texto que se chama Três Ensaios para uma Teoria Sexual, que Freud publica numa primeira edição em 1905, mas é retomado esse texto em vários momentos de sua obra e se fazem várias edições. Mas em 1905, Freud entende que uma criança, a princípio, cada um de nós, quando bebês, somos perversos polimorfos. Ok. O que significa perverso polimorfo? Significa que, de algum modo, diferentes zonas erógenas de nosso corpo encontram sua satisfação com diferentes objetos. Uma zona erógena, para dar uma ideia, não é propriamente um órgão. Uma zona erógena é um lugar estimulado na relação com o outro. A partir de uma necessidade biológica, comer, defecar, urinar, a partir dessa necessidade biológica, há em uma relação com o outro de estímulo. Quer dizer, o peito da mãe, a princípio, a mamadeira, nutre a criança, mas também vai estimulando a boca. E vai criando o que poderíamos chamar de uma zona erógena, ao ponto tal que são zonas sensíveis de nosso corpo. E a partir de aí, nós podemos começar a fazer outras coisas que não é apenas a relação de necessidade biológica. Abrimos a boca não apenas para nos nutrir, sino, por exemplo, para conversar em um podcast. E aí há uma satisfação de um estímulo, de uma excitação. Então, a princípio, todos seríamos perversos polimorfos. Tá. Agora, quando... Não, pode continuar. Você quer continuar? Eu posso perguntar. Como você quiser. Eu quero, só para encerrar a ideia. De alguma forma, culturalmente, pela tradição familiar, pelo encontro com o outro, esses múltiplos modos de se satisfazer vão encontrando limites, cortes. Quer dizer, tem coisas que eu faço com ânus, com a genitália e com a boca, que posso fazer, e tem outras que não posso fazer. Aí é que, poderíamos dizer, intervém a lei, que será uma castração, poderíamos dizer. De algum modo, há um corte que, de algum modo, nos apresenta o que é permitido e o que é proibido. E esse perverso polimorfo já começa a tomar algumas formas e depois de escolha de objeto, a partir da qual vai ter objetos que podem ser usados para satisfação e objetos que não podem ser usados para satisfação. Bom, essa lei é o que determina, por exemplo, o caso das neuroses. Tanto as neuroses histéricas, você me perguntava no início, quanto as neuroses obsessivas. Neuroses histéricas e neuroses obsessivas são estruturas clínicas, poderíamos dizer depois com Lacan, que de algum modo lidam com a lei a tal ponto de adiar a satisfação. Que são os neuróticos, né? Isso, pela via da neurose obsessiva, da via da neurose histérica, de diferentes modos. No caso da perversão, e aí começam a ver essas modulações de Freud para Lacan e para outros psicanalistas, haveria algo assim como que se chama uma recusa da lei. Verleugnung é um termo em alemão que se traduz de diferentes formas para o português, mas eu acho que o mais recomendável, para não entrar em terminologia alemã, é essa recusa da lei. Quer dizer, a princípio, poderia a lei ser recusada e eu me satisfazer.
Você tem, bom, então todos nós, para Freud, né, somos todos perversos polimórficos, aí você vem com a lei, que vem a castração. Essa interdição para definir se uma pessoa ela vai permanecer com essa sendo perverso, ou neurótico, ou um psicótico, uma outra estrutura, quem é que faz a interdição? São os pais, a cultura? Como que acontece essa interdição para defini-lo futuramente, já que todos nascemos desse jeito? Então, a princípio, Freud entende que é a função do pai, e aqui estou frisando isso, é a função do pai, não o próprio pai, porque o pai pode estar morto, né? Freud tinha muitos casos de pessoas que os pais tinham morrido na guerra, mas a função paterna, por decirlo carinhosamente, é a que, a princípio, estabelece o corte. Mas a função paterna entra pela voz da mãe, digamos assim, pela voz da função materna. Aí, outra vez, a mãe pode ter morrido no parto, ido deixado, e alguém que faz a função de acolhimento, ao mesmo tempo precisa fazer a função de corte. Ou alguém faz a função de acolhimento e faz a função de corte. Essa função de corte se faz através da linguagem, por exemplo, né? Quando eu era criança, minha mãe, eu falava um verbo mal conjugado, por exemplo, entre mal normativamente conjugado, minha mãe dizia, não, não se fala dessa forma, se fala dessa outra. Quando Daniel quer, não, Daniel não, eu quero, você tem que dizer eu quero. Bom, quando você, de algum modo, ensina a falar àquele que está sob seus cuidados, você está castrando. Ensinar a falar, de algum modo, é um exercício de castração. Ensinar a escrever é um exercício de castração. Conviver com as pessoas, ir para o banheiro e não fazer xixi, cocô na sala, por exemplo, é um exercício de castração. Entendi. Então, a castração vem por esse lado, vem pela via dos cuidadores, dos que marcam o corte, mas com elementos da cultura, da sociedade. Entendi. Agora, quando a gente pensa num perverso, qual que é o diagnóstico? Você pode dizer assim, essa pessoa, ela tem uma característica de ser uma pessoa perversa. Então, é curioso isso, porque, digamos, nós poderíamos pensar em uma espécie de fenomenologia, né? Temos um fenômeno e poderíamos pensar em uma espécie de fenomenologia, uma espécie de descrição do fenômeno, a partir dos dados aparentes, né? A psicanálise não trabalha com os dados aparentes. A psicanálise trabalha com, obviamente, que recebe os dados aparentes, mas trabalha com a estrutura que constitui o sujeito. E a estrutura que constitui o sujeito, pelo menos nesse momento, entre Freud e Lacan, podríamos dizer assim, é o modo em que ele lida com a castração, o modo em que nega a castração. Então, pode haver, por exemplo, relações sadomasoquistas entre pessoas que podríamos dizer são neuróticas, né? Cada um de nós tem elementos, por exemplo, elementos masoquistas. Há elementos masoquistas, muitos neuróticos obsessivos, que se dedicam ao trabalho ao ponto tal de ficar doentes. Então, há algo do masoquismo, há algo de um gozo masoquista, trabalhar até ficar doente. Agora, Daniel, existe perversão social e perversão sexual? Perversão social. Podemos utilizar o termo já. Às vezes, isso é uma coisa interessante, não? Porque nós vemos uma pessoa ruim e nós dizemos esse cara é um perverso. Né? E às vezes pode ser, mas às vezes não necessariamente.
pode ser um neurótico obsessivo e ser para os Uhum. valores morais e éticos de uma comunidade, esse cara ser uma pessoa ruim. Agora, não precisa ser necessariamente de uma determinada estrutura, não? A gente vê uma pessoa, sei lá, que faz apologia da morte e diz, esse é um psicótico. Sei lá, não necessariamente é um psicótico. O psicótico não é porque é psicótico que ele vai fazer apologia da morte. Não é porque ele é perverso que ele vai fazer. Ele pode fazer, aliás. Eu estou perguntando dessa perversão social, já vou te explicar por quê. Nós estamos tendo no Brasil uma relação aí bem complicada, né? Hoje mesmo no programa de rádio eu mostrei que existe uma associação que trabalha pelo armamento da população, que vai lançar quase 50 candidatos à Câmara, Senado, justamente que são aqueles defensores do armamento. Quando a gente olha para os políticos, a gente vê uma legalização do ódio, né? E ontem, uma professora da FGV disse que a frase do Bolsonaro dizendo que metralhar os petralhas, ela pode ser tosca, ela pode ser ruim, mas não é uma frase de ódio, porque o ódio, quando um crime de ódio, estaria direcionado à coletividade. Só que desde quando o Bolsonaro assumiu o governo, a gente percebe que pessoas que antes não assumiam algumas posturas que nós entendemos que seriam, assim, horrorosas, elas passaram a ter legitimidade para poder assumir. Então, a minha pergunta para você é, essas pessoas são perversas e fazem parte dessa perversão social, ou não tem nada a ver com isso que eu estou perguntando para ti? É bem interessante isso, não? Porque as estruturas clínicas não são dos indivíduos. Os indivíduos, de algum modo, se é que esse termo pode ser usado, habitam essas estruturas clínicas. E essas estruturas clínicas, como vimos no início da nossa conversa, se organizam em uma relação com o outro. Primeiro, em uma relação com o outro familiar. Familiar, quero dizer, aquele que está me cuidando, porque eu sou um mamífero que nasci prematuramente e se alguém não cuida nas primeiras horas, morro. Então, a primeira relação é familiar nesse sentido. A segunda relação é com o estranho, não? E a partir de aí, as estruturas clínicas de algum modo aparecem. E os sintomas também aparecem. Há sintomas que aparecem mais em determinados modos de organização social e aparecem, por exemplo, na época de Freud, uma época de repressão da era vitoriana, repressão sexual da era vitoriana, a histeria aparece com uma força muito importante. Né? Hoje nós temos, inclusive estatisticamente, eu não sou sociólogo, mas dá para encontrar pesquisas sobre isso, que os fenômenos de depressão, de cansaço crônico, são fenômenos mais comuns hoje. Não? E esses fenômenos marcam um tipo de esgotamento do próprio corpo. Então, quer dizer que há uma organização social que produz determinados sintomas, poderíamos dizer assim. Nós vivimos em uma sociedade, não precisa ser sociólogo para isso, de um rompimento do laço social. Não? E esse rompimento do laço social se faz primeiro por um discurso de exaltação do ego. Você, Rossi, pode, porque se você se esforçar e com seu próprio mérito, você consegue não só ser a jornalista, sino consegue ser a dona da Band e a dona de todas as redes de comunicação do planeta. É só se esforçar. Né? Vai lá, você é seu próprio patrão, sua própria patroa, e você pode. Bom, quando o sujeito responde a esse discurso,
cai em esgotamento, porque o corpo tem um limite, né? Quer dizer, você não pode qualquer coisa. Mas se vende o discurso da meritocracia, do esforço, do individualismo, onde o outro ou é tu competidor ou é teu cliente. Já tem mais amigos, tem network, tem uma rede, não tem amizades, tem uma rede de pessoas, de contatos. Você já não tem amigos, tem uma agenda com a qual você pode vender ou comprar coisas, né? Colocar de algum modo seu produto. Então, isso gera, ao contrário de gerar laço, gera rompimento do laço social. E os sintomas são sintomas de narcisismo, ou seja, você se volta sobre si mesmo. O narcisismo não é simplesmente se olhar para o espelho e se achar bonito. O narcisismo é romper o laço com o outro e se voltar para si mesmo, né? Então, a partir de aí aparece uma série de sintomas. Em determinadas sociedades, acontece que nessa sociedade de diferentes modos políticos, se toma o outro como mero objeto, que é o teu cliente, o teu competidor, ou é mero objeto de descarte. Esse é um traço, um elemento da perversão, que se tomar a outro como mero objeto, mas mero objeto a ser descartado. Num encontro amoroso, num encontro sexual, de algum modo, os dois ou mais pessoas se tomam como objeto, mas não apenas como objeto. Quando você toma outro apenas como objeto e de descarte, bom, aí isso é um elemento de perversão. O outro é reduzido a mero elemento excremencial, que pode ser descartado. Acontecia com judeus na Alemanha nazi, né? Se você queria ser um bom alemão, você precisava reprimir muitos de suas satisfações. Mas tinha uma que você podia. Se você encontrava um judeu, você podia fazer qualquer coisa com ele, até sabonete, se quiser, né? Então, de alguma forma, isso também acontece em nossa história na América Latina. Em nossa história na América Latina, há antissemitismo, mas também nós temos uma história, inclusive no Brasil, uma história de escravidão que marca a sociedade até o dia de hoje. Sim. E a escravidão, estou dizendo a escravidão que foi abolida no final do século XIX, mas também estou falando de aquele modo de, por exemplo, até o século XX, muitas famílias de classe média tinham uma pessoa, uma mocinha, que era meio da família, meio filha, meio empregada, uma criada. Aqui no sul, sudeste, eu me encontrei com isso quando cheguei ao Brasil. Famílias de classe média que não criavam a mocinha e Que servia a eles, inclusive, né? Como? Que servia a eles, né? Exatamente, ou seja, não era empregada, então não pagavam os direitos trabalhistas, porque era quase da família, mas não era da família. Inclusive, muitas iniciações sexuais dentro da família se faziam com essa moça que estava aí. E isso fazia parte da classe média brasileira em várias famílias. Bom, isso estou querendo dizer, me parece que isso permeia 500 anos de história de colonização portuguesa, mas também permeia um certo modo de vida de criada, quase da família, que se manteve até pouco tempo atrás. Então, de alguma forma, isso favorece... Na verdade, nós legitimamos alguns comportamentos para poder, porque nós somos beneficiados. Então, de algum modo, mantemos um certo status quo aí, não? Deixamos tudo como está. E qualquer desequilíbrio disso nos deixa totalmente surtados, digamos. Quando vemos que classes baixas, que antes estavam assim, ou sumisas, ou sometidas a uma forte repressão, de repente aparecem no aeroporto. Andando de avião, por exemplo. Andando de avião, dando um rolezinho no shopping. Isso espanta. Então, aquela coisa deve ficar em lugar de coisa. Então, quando aparece um discurso
que, que favorece ese tipo de cosas, bueno, ahí otra vez, ¿no? Aparecen determinados síntomas, aparecem determinados comportamentos, com discurso que favorecem. Não sei se você assistiu o filme O Segredo de Seus Olhos, com Ricardo Darín. Não assisti. É um filme argentino, um filme muito bonito, O Segredo de Seus Olhos. Eu recomendo a todos que estão assistindo que assistam o filme, porque é um filme de amor, né? Mas também é um filme com elementos de perversão, né? E é interessante, não vou contar como termina, mas vou contar, se trata de uma moça que é assassinada cruelmente, e, bom, se trata da investigação desse assassinato. O que é interessante é que o assassino é um sujeito que poderíamos dizer, entre aspas, perverso, digamos, no sentido coloquial da palavra, e que assassina cruelmente a mulher. Mas ele se esconde. Isto acontece nos anos 1974, 75. Então ele se esconde, ele executa sua crueldade, executa todo o seu sadismo e ele se esconde. Mas a investigação acha ele, os investigadores acham ele. O que acontece? Em 1976, há um golpe de Estado na Argentina e a ditadura militar se instala. E a ditadura militar usa de sujeitos cruéis como esses para sequestrar, torturar, matar e fazer desaparecer corpos, né? Esses sujeitos deixam de estar escondidos para aparecer no governo, para aparecer nas estruturas, nas engrenagens, poderíamos dizer assim, da própria maquinária do Estado. Então, o que eu quero dizer com isso? Determinados projetos políticos que se pautam pela exploração do outro, ao ponto tal de reduzir o outro a mero objeto excremencial a ser descartado, favorecem e colocam em lugares fundamentais do poder do Estado e do poder do privado também, a esse tipo de personagens, né? Então aí aparece o que poderíamos dizer, como você nomeou, essa perversão social. Bom, Agora, essa perversão social, então, tem uma história, entendi. essa história não poderia ser isso, e tem um contexto político. Tá, agora a última pergunta, vamos ver se dá para... É uma outra dúvida que eu tenho, né, e muita gente tem. Perversão sexual. Por exemplo, nós temos algumas histórias de médicos, né, principalmente em relação a médicos, a história recentemente desse anestesista no Rio de Janeiro, que dopava as mulheres, que estuprava. Não dá, eu sei que não dá para a gente avaliar ele, porque você não é o psicanalista dele. Mas nós tivemos a história do Abdelmaci e vários outros tipos de perversões sexuais. Na verdade, não sei se isso é uma perversão sexual. Na verdade, eu quero perguntar para você se esse tipo de prática seria uma perversão sexual ou se daria para poder da gente diagnosticar uma perversão sexual ou dizer isso é uma perversão sexual, ou não é possível? Então, do ponto de vista clínico, volto ao ponto de partida da nossa conversa, a perversão seria um desvio da satisfação sexual, encontrar um objeto que a princípio não seria aquele que normativamente seria estabelecido. Por isso, por exemplo, homossexuais eram considerados perversos. No início eram doentes, pessoas doentes, depois passaram a ser criminosos, os homossexuais. E depois voltaram a ser doentes outra vez. Então, o termo perversão, quando se utiliza dessa forma, como elemento condenatório, eu acho um pouco... A gente tem que ter uma certa cautela. Não usar termos que são clínicos para que se transformem em condenatórios. Esse é um ponto. Outro não dá para categorizar. Não pode categorizar. É a questão, digamos, social. Bom, não suportamos que esse determinado tipo de comportamentos
seja nas seitas, na sociedade? Bom, evidentemente não. Não suportamos isso. E isso aparece em alguns médicos. Eu acho que não tem uma profissão. Eu me lembro de um caso em Maranhão, de uma juíza que mandou presa uma moça a uma cadeia com 19 homens. É verdade. Não sei se você lembra desse caso. Lembro. Era uma adolescente, inclusive. Sistematicamente violentada sexualmente. Agora, a pergunta é, quem era o perverso aí? Era apenas... A juíza ou os presos, né? Então, os presos faziam fila para violentar. Então, aí temos um elemento. Mas a juíza sabia o que estava fazendo, né? E ela fez, mesmo assim, manteve. Quando isso, os jornalistas de lá de Maranhão colocaram a público, ela foi punida. E não sei se, mal não lembro, ela passou para... A punição dela foi sair desse lugar e ir para a vara de família. Para a vara de família. Aí a pergunta é, quem é o perverso aí? Pois é, entendi. Então é meio complicado isso, não? Entendi. Daniel, eu quero te agradecer por ter dado esse espacinho aí para a gente, para nos atender. O papo foi ótimo. E eu espero te encontrar outras vezes aqui no Freudcast. Muito obrigada, viu? É sempre um prazer falar contigo. Muito obrigado. Obrigada. E eu quero agradecer você que ficou conosco até agora, né? O papo foi maravilhoso. Acredito que você aprendeu demais, porque eu sempre aprendo aqui no Freudcast. E na semana que vem eu estarei de volta com mais um convidado para falar sobre temas que nós gostaríamos de ouvir, né? E a gente sempre vai colocar esses temas no divã, tá bom? Então eu volto semana que vem com mais de Freudcast. Beijo para você. Tchau.